Deus, ele faz alguma coisa. Bota pertinho de ti. Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Mulheres UOL. Eu sou Jaque Pereira, host dessa semana, e o meu papel aqui é anfitriar e conduzir boas histórias para inspirar você que nos ouve aí ao redor do mundo. Então, antes de a gente começar o nosso bate-papo, já vou te inspirar também para você compartilhar esse link. Já manda para amiga, para vizinha, para quem você achar aí que vai gostar do bate-papo de hoje, porque é uma história bem inspiradora e eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Hoje nós estamos com uma convidada muito especial e diferente do que a gente tem feito até aqui, porque vocês viram, né, que as últimas mulheres que eu entrevistei sempre são as alunas da comunidade, são mulheres que já estão aí no nosso acompanhamento desde janeiro, mas ela vai ser um rostinho novo por aqui e talvez as nossas alunas também ainda não conheçam, mas vão conhecer, porque ela está aqui hoje porque ela deu um passo de criatividade, de execução e de ousadia, por isso que ela abraçou essa oportunidade e a gente honrou aí essa decisão dela. Então, hoje eu vou apresentar para vocês a Carmen, vou pegar aqui a minha colinha, tá, para não esquecer. Carmen Regina, mentora cristã, pastora, contoterapeuta, é isso? Uhum. Psicanalista, formada pelo Método CIP, escritora, empresária, esposa e mãe. Hoje eu tô com ela e é um muito prazer estar aqui conversando com ela. Ela vai conversar um pouquinho com vocês sobre todas essas, que é um currículo longo, né? Toda essa trajetória aqui dela aqui com a gente. Carmen, muito prazer, seja bem-vinda ao Mulheres UOL e já começa contando pra gente por que que você tá aqui. Oi, né? Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Eu me sinto muito lisonjeada de poder estar aqui, né? Como você disse, a gente precisa ter uma atitude primeiro, né? Partiu de uma atitude, de um posicionamento. Então, eu fiquei sabendo do movimento do Mulheres UOL, né? E participei da live Pro evento, né? para o evento, a live de lançamento, né? E adquiri o meu ingresso para estar no evento. O evento Seja CEO, gente. Ela vai estar com a gente no evento Seja Isso. CEO, que é dias 27 e 28 de julho. Então, você foi a primeira a comprar o ingresso, isso? Isso Olha só, mesmo. executora. Decidida, né? Decidida. Eu cheguei decidida a participar do evento. Eu gosto muito desse movimento de mulheres, eu acho que isso é essencial, é necessário, né? Mulheres que se movimentam com. E eu amei, assim, os pilares da comunidade, né? Os pilares da comunidade foi o que mais me chamou a atenção. E dali eu falei, nossa, que movimento incrível, eu quero fazer parte disso, Ai, que né? incrível. E aí eu participei, então, da live de lançamento e adquiri o meu ingresso para estar no evento, seja CEO. E aí eu, então, fui privilegiada de poder estar aqui hoje, né, para gravar esse podcast. Ai, que bom, Carmen, que bom, porque é isso, né? Às vezes a gente fica esperando algumas oportunidades e muitas mulheres gostariam de estar aqui, mas às vezes não fazem, né? Não tomam essa iniciativa de ir atrás, de entender como é que é um pouco, conhecer um pouquinho Mulheres UOL. Então a gente também te agradece por ter dado esse passo, essa confiança, né, na nossa comunidade. E ela falou sobre os nossos pilares, né, gente? Vamos relembrar, talvez você esteja assistindo esse episódio pela primeira vez. A nossa comunidade em 2024 trabalha 4 pilares: Deus, mente, corpo e negócios, nessa ordem, né? É uma semana por mês que nós trabalhamos esses pilares. Então, no evento, nós também vamos abordar esses pilares, vamos apresentar o método que Mulheres Voam trabalha, né? E aí ela se interessou e está hoje aqui com a gente, porque vocês sabem que a gente sempre vai privilegiar mulheres que dão um passo rumo ao Mulheres Voam. Então, a gente sempre vai privilegiar, botar vocês nos nossos palcos, no nosso podcast, porque a gente quer valorizar, né? E fazer essa troca aí com vocês. Então, já vamos começar conversando um pouquinho. Eu quero te conhecer melhor, quero saber de onde que você é, com o que que você está trabalhando. Eu vi que você é empresária, você é Sim, mãe. Conta pra gente, você é casada há bastante tempo, é mãe de quanto? Só tem um filho, tenho mais? 2 Dois filhos. filhos, conta tudo. Então, eu sou de Garuva, Santa Catarina, né, do ladinho, divisa do Paraná com Santa Catarina, uma cidade pequena, mas muito abençoada. Sou natural de Garuva, sou garuvense. Sou casada, né, tenho 12 anos, eu e o Marco estamos juntos. Somos empresários, sócios, né, aí parte do desafio, né. Sim, depois a gente vai falar sobre Sociedade, isso. desde o início do nosso relacionamento, nós já trabalhamos juntos. Temos 2 filhos, a Esther com 8 anos, o Heitor com 4. E tenho essa jornada empreendedora com ele, né? Nós temos os nossos negócios e também
Então, há alguns meses, né, como mentora cristã, trabalhando no digital, com as mentorias digitais, né, de forma online. Foi um presente de Deus para mim, né, resposta de orações. E é um propósito para que eu possa também auxiliar e ajudar mulheres, indiferente do local aonde ela esteja, né, Sim. para que o limite geográfico não seja o problema. Então, foi uma oportunidade bem incrível e, aos poucos, esse projeto está cada vez mais tomando uma grande proporção, né. Eu digo que é propósito e é mesmo, porque é aquilo que o meu coração acelera, sabe. Sim, faz com paixão, né. Isso, com muito amor, E faz assim. pouco tempo que tu começou com esse movimento de mentoria. Sim, A 8 você meses, empreende com teu marido, há é, 10 há anos, 10 anos. há Como é 10 que é anos. pra antes de você falar sobre essa mentoria, eu queria que você compartilhasse com a gente os desafios, realmente, como você falou, de empreender em casal, né. Qual que é essa empresa que vocês têm? Vocês conseguem separar o pessoal do profissional? Não dá problema aí ou tá tudo tranquilo? Hoje não dá mais. Mas já deu, né? Já deu muito. Então, é um muito desafiador mesmo, né. Eu estudei arquitetura, Uhum. então quando eu conheci ele, ele já tinha empresa, ele já era empresário, mas ele trabalhava no ramo serigráfico, era um ramo mais manual, e estava a empresa no início também. Então eu comecei ajudando, né. "Ah, eu te ajudo a montar isso, te ajudo a fazer aquilo", e aí o negócio foi tomando uma proporção um pouco maior, né, aquilo foi crescendo, e aí nós passamos pra gráfica, e agora já fazem 6 anos que nós partimos para comunicação visual. Então hoje nós temos uma empresa de comunicação visual, que faz toda a parte de adesivos, fachadas, toda a parte de Ah, que comunicação de legal. forma geral, fazemos um pouco da parte gráfica ainda também. E aí nós temos outros empreendimentos, nós temos a Rose Rental, que são plataformas elevatórias, né, Uhum. e é um desafio, assim, sabe, como você disse mesmo, todos os dias, assim, é desafiador a gente ter um negócio e a vida pessoal e Sim, profissional, né. Porque por mais que são 2 segmentos, o pessoal e o profissional, mas nós somos um só, é verdade. né. Nós somos um só, então deixar com que isso não afete é um desafio muito grande. Nesses anos todos, assim, eu acho que eu sempre fui a pessoa que mais tive dificuldade de separar, Sim, sabe. Ele tem mais facilidade do que eu, de separar essa questão da discussão da empresa, de sócios, decisões lá de para as casal. decisões de casal, né. Então eu digo que os nossos maiores problemas sempre foram voltados à empresa, né. Sim. Então é um desafio muito grande, empreender é um desafio, né. É, já é por si só. É, empreender por si só já é difícil. Empreender, né, é muita determinação, é muita resiliência, é necessário, assim, ter muito foco, né, ter muito objetivo. E empreender em casal mais ainda, porque eu lembro que teve um momento que eu falei para ele assim: "Nossa, o que será que os casais normais conversam?". Porque a gente conversa sobre o fornecedor, sobre o cliente, sobre os funcionários, sobre o contas a pagar da Sim, empresa, né. Então é muito a gente saía para conversar, mas os nossos assuntos eram sempre dentro da empresa, sempre dentro da empresa. Ia dormir e acordava com aquele estresse diário. sim, E aí, de tanto, né, bater na tecla e bater na tecla, tanto eu quanto ele, porque se torna desagradável, sim. aí a gente aos poucos conseguimos, assim, ir desligando, sabe. Então hoje já consigo mais, chega às vezes eu vou conversar alguma coisa, e digo: "Não, não, Deixa deixa para amanhã, a para gente o conversa trabalho. sobre isso, amanhã a gente vê, porque não vai resolver agora", né. Então agora a gente já consegue separar mais, mas Ai, que foi bom. assim, apanhando que a gente aprende. É, aham. E agora vocês têm, assim, vocês procuram ter um momento só do casal para que vocês terem esse momento de qualidade, né, sem Sim. pensar no trabalho. Vocês têm esse ritual? Vocês fazem isso durante a semana? Como é que é? Sim, sim. Nós prezamos muito por isso, sabe. Até porque conciliar a vida família com filhos, trabalho, né, é bem pesado, é uma rotina puxada. Mas nós priorizamos bastante o nosso tempo junto, sabe. Essa parceria de estar junto, de sair só eu e ele, sair para jantar, para passear, pra conversar que seja, né. Sim, Nós priorizamos muito, eu gosto muito de café, né. aham. Então nós priorizamos muito o nosso café junto, para tomar um café junto, conversar de nada aleatório, planos, filhos, mas nada relacionado à empresa, né. Então por Sim, muitos momentos a gente tem que se policiar, eu digo que a gente né, se
se policia o tempo todo para não agir, e levar Automático, assim, né? Só isso, pensando no trabalho e tudo mais. levar todos os problemas o tempo todo para mesa, né? Sim. É isso que eu tenho tentado, assim. É bem importante porque ela falou agora a respeito de um casal que empreende juntos, mas a gente precisa lembrar, tem muitas mulheres que mesmo não empreendendo em casal, mesmo não tendo esse tipo de trabalho, ainda assim não dedicam um tempo exclusivo para o marido, para ter esse momento em casal, porque daí tem filho, tem trabalho, tem um monte de coisa e acaba não se colocando na agenda, né? Colocando o marido na agenda, com um momento só para vocês. Então, assim, fica a dica, né? Claro, Que tem com que ser. certeza. Eu, assim, ó, como mentora de mulheres, o que eu mais falo é sobre isso, né? Que um relacionamento, ele é construído dia após dia e são as pequenas coisas, né? A Bíblia fala que o que destrói a vinha são as raposinhas. Então, são as pequenas coisas. E Exatamente. são essas pequenas coisas que constroem um casamento Também. também. Que constrói uma vida harmoniosa, o diálogo, essa questão de atenção, né? Às vezes a gente acha que é só a mulher que precisa de atenção. Diz, mas ele não me ouve, mas ele não me dá atenção. E aí, se a gente virar o espelhinho e olhar pra gente, tá? Qual é a atenção que eu estou dando a ele, né? Certo. Qual é o momento que eu estou priorizando? Ouvindo de verdade, né? Uma Ouvindo, né? escutativa, né? Porque acontece muito, tem homens que eles têm dificuldade de falar, de contar, Se né? comunicar, se De se expressar, né? comunicar. E às vezes a esposa, ela não sabe nem nada sobre a vida dele, né? Não sabe como foi o dia, não sabe quais foram os desafios, por onde passou, as dificuldades, né? Os medos, os objetivos, não sabe nem qual é o sonho. Às vezes acha que, o sonho do meu marido é um carro, um E barco. não é, né? E não é, né? E não é. Então, é muito necessário sim, sabe? Eu acho que para ambos, né? Uma vida saudável, quando a gente fala dos pilares, Uhum. é necessário isso. Esse tempo do casal, sabe? Esse tempo de namoro, né? Porque Sim. casa, mas o namoro não pode morrer, né? Exato. Ele tem que cada Muito vez estar importante. mais enraizado, né? Então, é necessário sim. Que Esse bom. momento em família, esse momento de deixar os filhos, né? Quando eu falo com as mulheres, as minhas alunas conversam muito sobre isso, sabe? Questão dos filhos, né? Muitos casais, depois que os filhos nascem, eles se divorciam, né? Exato. É, o maior índice é no primeiro ano, parece, né? Que É, nasce o bebê. porque a Acontece mãe, muito o ela divórcio. esquece que o pai veio primeiro, que é a criança. Exato, exato. Então, por mais que o filho, ele é o amor da nossa vida, né? A gente dá vida por ele, mas antes veio o marido, né? Sim. Então, é necessário a gente deixar um pouquinho a criança com alguém de confiança, ter aquele momento do casal que tu possa focar, dar atenção, conversar, sabe? Se desligar mesmo, Sim. né? Isso é muito importante. Colocar em prioridade, né? Esse momento com o Sim, marido faz muita prioridade diferença. mesmo. Então, já que você já falou aí sobre as suas alunas, sobre esses princípios bíblicos que a gente entende, nós também temos um pastor lá dos jovens que ele diz, né? Você falou sobre As vinhas. as vinhas e ele fala que ninguém tropeça em montanha, né? A gente tropeça nas pequenas pedrinhas do dia a dia, então faz todo sentido. E eu queria que você compartilhasse com a gente quais os maiores desafios das tuas alunas nessa mentoria cristã, quais assuntos que você mais trabalha, que você gostaria de compartilhar aqui com a gente. Eu sei que você fala sobre sexualidade também, sobre alguns tabus, né? Como que foi para você dar esse passo de coragem de falar uma coisa que talvez outras pessoas não estejam falando e que nós, como cristãs, que eu também sou cristã, me enquadro nisso de ser a nossa responsabilidade, né? De tratar de assuntos que precisam ser tratados, de promover a cura para essas mulheres. Como que você começou com esse movimento e quais os maiores desafios que você enxerga nas tuas alunas atualmente? Eu digo que todo o meu ministério, que para mim é muito além de uma mentoria, né? É um ministério. Todo o ministério começou quando eu escrevi uma cartinha, fui fazer um curso, e nesse curso eu coloquei uma cartinha, né? Eram as expectativas do curso. E eu escrevi assim: Deus, qual é o meu ministério? E dali em diante as coisas começaram a tomar um outro rumo, né? E ali foi desabrochando coisas que eu não imaginei que existia em mim. Uhum. E foi necessário eu, primeiro em mim, trabalhar. Tudo que hoje eu trabalho nas minhas alunas, eu tenho uma mentoria que se chama Resgatando a Identidade. Foi em mim que eu resgatei primeiro. Eu resgatei não, né? O Espírito Santo me Sim. conduziu para resgatar. E ali, quando eu fui trabalhada, foram dias, meses de muito autoconhecimento e muita dor, muito sofrimento, porque eu digo que quando a gente volta lá naqueles quartinhos escuros dói, né? Sim. Mas foi libertador.
Quando eu realmente compreendi o meu propósito de vida, eu restaurei a minha identidade, foi libertador. E o porquê disso, né? Por que trabalhar com mulheres? Aonde que isso começa? Como que começa? Ministrando um curso na igreja, como líder, eu entendi que a cada 10 mulheres, pelo menos 8 delas são feridas na área sexual. Nossa. E está extremamente ligado à identidade. Uhum. Então, um dos maiores vilão da identidade de uma mulher é a área sexual. Sim. E a área sexual, ela tá deturpada desde do princípio, né? Porque muitas pessoas acham que o sexo é algo pecaminoso da época de Adão e Eva. E, na verdade, Adão e Eva, o pecado deles não foi o sexo. O pecado foi a desobediência. Exato. Mas tudo que Deus criou para ser algo bom, Satanás deturpa. Sim. Então, o sexo ele foi criado por Deus, mas Satanás o deturpou. E Uhum. assim, hoje, muitas das pessoas acham que o sexo é algo pecaminoso, que o sexo é algo Sujo, sujo, né? errado. Tive alunas mentoradas que diziam assim, Carmen, para mim é tão difícil que após ter relação com meu marido, eu peço perdão para Deus, porque eu Nossa, me sinto suja, eu me sinto mal. Então, olha o quanto ela tá ferida, com o certeza. quanto ela tá deturpada a identidade dela, né? Uhum. Então, nossa identidade ao longo da vida, quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, quando a gente casa, existem feridinhas, não só na área sexual, né? Claro que o índice sexual é grande, porém, várias coisas, né? Eu digo que a pessoa que ela é muito reservada, muito quietinha, ela também tem as suas feridas. Provavelmente ela escutou muito, cala a boca, fica quieta, não se Exato. mete, isso não é pra ti, Tudo tem um porquê, né? Não fala, né? Ou ela foi muito acuada, viveu num lar, às vezes, muito conturbado, né? Então, tudo isso vai causando feridinhas. E quando a gente chega a uma determinada idade, eu falo por mim, né? Sim. Chegou um momento da minha vida em que eu estava obesa, seguindo o fluxo. Eu não sabia mais quem eu era. Eu seguia o fluxo, levantava, trabalhava, cuidava das coisas e tal. Faz quanto tempo isso? Que eu emagreci faz 5 anos, vai fazer 5 anos. Eu cheguei num grau de obesidade 2, cheguei a Nossa, eu não 113 consigo te quilos. imaginar. Aham. Tenho fotinhos lá assustadoras, assim. E eu só consegui me enxergar realmente com 113 quilos, obesa, quando eu emagreci. Porque quando Sério? eu estava naquele processo, Não eu enxergava sabia dessa que eu forma. estava gorda, mas eu Mas não não nesse conseguia ponto. enxergar nesse ponto. E assim, ó, é tão triste porque a minha identidade estava tão machucada que por mais que o meu marido, ele nunca disse pra mim que eu precisava emagrecer, ele sempre me elogiou, sempre foi muito parceiro, tal, mas eu não me sentia. Eu me sentia muito feia, eu me sentia muito mal. Eu tinha meus traumas das coisas que eu ouvi quando criança, me chamando de gorda, Uhum. né? Então, esses traumas dessas palavras, esse bullying que a gente sofre quando criança, a gente leva para uma vida adulta. E se a gente não se curar disso, aquilo que era o nosso maior medo, ele acontece. É verdade. Ele se torna na nossa vida, porque ele ainda está ali na nossa mente, Ecoando. ecoando, né? São vozes que ecoam na nossa mente. E pela nossa identidade não estar firmada, estabelecida, determinada, aquelas vozes nos influenciam, Se tornam verdades, né? se tornam verdades. E tudo que você alimenta cresce, né? E a gente acaba alimentando de forma involuntária. Então, por isso que é tão necessário a nossa identidade ser restaurada. E a nossa identidade, às vezes, ela está deturpada também por uma infância, por uma família, né? Às vezes vem de geração, são ciclos geracionais, Sim. né? Inclusive, eu vou ter um evento agora, dia 12 de julho, em Joinville, Uhum. e o nome desse evento é Propósito. Nesse evento, eu vou falar sobre o legado de Esther, que para mim foi uma das maiores mulheres da Bíblia que rompeu os ciclos de identidade. Uhum. Inclusive, né? Eu trouxe para você. Ai, Vou lhe presente! dar um presente especial com muito Ai, que carinho, né? lindo! Eu não sei se vai aparecer ali, mas depois a gente posta ó, no Instagram, porque tá tudo com o nomezinho dela, gente. Coisa É mais linda. personalizado, imagina, né? Se eu trabalho com comunicação, tem que ser Olha, tá aqui personalizado. dentro da caixinha, tá escrito assim, ó: Deus tem um propósito para cada um de nós. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Salmo 73:26. Amei. Esse Ah. livro é Mulheres como Luzeiros no Mundo.
Ele é um livro que... Chamadas para um tempo como este. Isso mesmo, são 30 mulheres que vão estar ali testemunhando, contando, né, propósitos, dificuldades que já venceram. E é justamente isso, uma chama que incendeia para você passar para outras mulheres as experiências e ajudá-las, né? Então ali eu falo sobre o legado de Esther e nesse evento também vou estar falando sobre o legado de Esther. E é isso, é curar essas feridas. O quanto é importante para que todos esses pilares que a comunidade UOL fala, eles precisam estar alinhados, né? Então Sim, é o corpo, é a mente, né? É Deus acima de tudo, de todos, exato. né? E Por consequência disso são os negócios, né? Os isso nossos mesmo, e resultados. consequência disso tudo, porque eu tive um momento da vida que o meu único pilar que estava alinhado eram negócios, né? E aí a gente vê que não faz E sentido, não né? faz sentido, porque eu não tinha tempo para mim, para os meus filhos, para o meu marido, e eu não tinha qualidade. O tempo que eu tinha, eu não tinha qualidade porque eu não me amava. Eu não me aceitava. Então foi necessário eu me curar para que tudo ao meu redor se curasse, Sabe que né? isso que tu tá falando, primeiro, obrigada pelo De presente, adorei. Eu tô nada. numa fase de ler Ai, bastante, me que bom. aprofundar bastante. Tô fazendo vários livros ali, inclusive, né, cristãos mesmo, para me aprofundar nesse meu relacionamento com Deus. Tenho certeza que vai ser incrível. E eu tava, inclusive, há poucos dias atrás, numa conferência cristã de mulheres, em que ela falou a frase assim, que o milagre, ele é instantâneo, mas a cura é um processo. Então é exatamente isso que você falou, né, você começou a pedir ali um direcionamento, um norte para qual era o teu propósito, o teu ministério, e ali começa, né, a clarear as coisas e daí você entende que você foi curada em muitas coisas, mas que existe um processo ainda a ser cumprido para que você consiga se libertar de algumas amarras, de algumas crenças, algumas vendas que a gente leva, né. Acredito que as tuas alunas também acabam passando por isso, que nem esse exemplo, né, que não consegue nem mesmo aproveitar o sexo com o próprio marido. Sim. Um momento que Deus se alegra, que Deus criou, Deus fez, né, Deus é perfeito. E ele cria esse momento para que a gente faça isso de acordo com a vontade dele. Eu sempre falo que a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, né. E aí durante muito tempo eu também, eu já que agora um testemunho bem rapidinho, fiquei muito tempo tentando fazer as coisas na minha força, né, na minha vontade, fazendo aquilo que eu tinha vontade, porque o mundo fala por aí que a liberdade é a gente fazer o que a gente tem vontade. E eu sempre digo que liberdade é a gente controlar as nossas emoções, a gente não ser refém das nossas vontades. Porque a gente não sabe, a gente é como os nossos filhos, sem uma orientação, eles fazem o que querem, para onde eles querem, eles não têm esse discernimento, né, essa Uhum. orientação que só o nosso criador tem. Então, quando a gente entende que a gente precisa estar alinhada com a vontade dele, e qual que é a vontade dele nesse sentido? Uma mulher feliz, com um casamento saudável, porque ela já está casada, é o maior projeto de Deus para nossa vida, a família, né. Então ela já está ali e que triste que a gente ainda tem tantas mulheres que não usufruem desse projeto lindo que Deus fez para nós. Então, o teu trabalho vem muito importante nesse sentido também, né. Às Sim. vezes as mulheres já casaram, já estão com uma família ali, tem tudo para ser feliz, realizada, plenas, e elas não conseguem, porque ainda ficam nesse processo que às vezes elas nem enxergaram ainda, que já Isso. estão se curando, né. Isso mesmo. Porque o sexo, ele é uma aliança, né? Ele é uma aliança do homem e a mulher e Deus, né? Então, é uma das áreas que os relacionamentos perecem também. E eu digo que a mulher que ela, a identidade dela não está restaurada, às vezes ela não identifica traumas na área sexual, mas isso no relacionamento acaba afetando. Às vezes a identidade dela está deturpada em outra coisa, às vezes num bullying, Sim. por exemplo, né? Na Que ela autoconfiança, sofreu. né, ou na autoestima, Isso, ou na no servir o lar. autoestima, no autocuidado, na autoconfiança, na vida profissional, Exato, né. E em algum momento ela está frustrada e aquilo reflete na área sexual, sim. né, reflete. Então, por isso que é tão necessário nós olharmos, né, para nós, porque muitas das vezes o que a gente quer de mudança no outro, na empresa, nos negócios, na amiga, tá em mim, É né. verdade. É necessário primeiro eu, né, primeiro eu. Quando eu sou, quando eu me curo, quando eu estou restaurada, aquilo que está ao meu redor, essas vozes já não me afeta mais. Exato. Principalmente, claro, né, quando essa minha singularidade ela está restaurada e alinhada com Deus, Sim, né? Porque se eu sei de quem eu sou filha de um Deus vivo, poderoso, né? Ele me criou a sua imagem e semelhança, minha identidade nele está firmada, eu sei o propósito dele na minha vida. O vento pode balançar o teu barco, mas se Jesus está contigo no barco, amiga, não tem, é verdade. E aí a não gente tem. começa a crer nas verdades que Deus fala para nós, né. Isso E mesmo. parar de acreditar nas mentiras que o mundo fala sobre nós, para acreditar na verdade que ele fala sobre nós.
E só para contribuir com o que tu falou, o Mulheres UOL pensa a nossa comunidade, né? E por isso que você se identificou também com o evento, tudo está extremamente alinhado, né? A gente pensa justamente isso. Por que que hoje a gente trabalha, a gente vê muitas comunidades, assim, no mundo inteiro, que falam muito sobre negócios, sobre aceleração de negócios, de Uhum. resultados, mas eu acredito que o maior diferencial também do Mulheres UOL e desse tipo de trabalho que você faz, é a gente ter um momento de olhar para nós, para o nosso relacionamento com Deus, para o nosso corpo, para nossa saúde, porque isso vai ser um mecanismo, vai ser o caminho, o veículo que vai nos conduzir para um resultado, né? E antes da gente terminar, porque o nosso tempo já está quase acabando, eu queria que você falasse um pouco sobre. Eu sei que você aborda muito sobre a importância da oração na vida da mulher. Queria que você trouxesse a tua visão sobre isso, porque talvez hoje em dia as mulheres pensam que não sabem orar ou que não tem tempo para orar. E eu gostaria que você trouxesse uma reflexão a respeito disso, da importância de uma mulher que ora, né? Uma mulher que ora aí por todas as áreas da sua vida. Vamos lá, né? A mulher, ela é um ser tão magnífico, né? Tão esplêndido. E a Bíblia diz que é a mulher sábia que edifica o lar. Não é o homem, é a mulher sábia que edifica o lar. E essa sabedoria da mulher, a sabedoria a gente só adquire através dele, né? A sabedoria divina. A sabedoria que Deus nos permite. E uma das formas de nós adquirirmos sabedoria é pedindo. E como que a gente pede? Em oração, né? A única coisa que a Bíblia manda nós fazermos sem cessar é orar. Uhum. Orai sem cessar. Ela não diz que é para você cantar sem cessar, para você ir na igreja sem cessar, Trabalhar sem cessar. trabalhar sem cessar, cuidar da casa dos filhos que estejam impecáveis sem cessar. Não, é orar sem cessar, né? E a oração é uma das coisas que muitos têm dificuldade. Eu diria que bem dizer todos, né? Porque por mais que eu dê a mentoria, que eu seja cadastrada, né, já como mentora, tudo, mas é difícil orar, né? A gente ter uma vida de oração, de dobrar os joelhos e orar, não é fácil, Não. mas é necessário. E quando a gente começa a ter uma vida de oração, tudo ao nosso redor muda. Sim. Porque a partir do momento em que você ora, você se posiciona, você reconhece um Deus, né? E você começa a orar com estratégias, porque para orar nós precisamos de estratégia também, né? Exatamente. Então a mentoria Quarto de Guerra é justamente isso, é onde eu abordo os temas estratégicos para nossa oração, para nós aprendermos a orar, para aprender o direcionamento daquilo que a gente busca em oração. Porque muitas das vezes as pessoas dizem assim: nossa, que Deus me dê paciência, porque é uma tribulação atrás da outra. Mas, querida, se você ora pedindo paciência, Deus vai te dar a oportunidade de ser É paciente. E verdade. você só vai adquirir paciência no meio da tribulação, no É na meio da prática, prova, tudo é né? prática nessa vida. Isso. Deus, eu quero ser corajosa. Então, Deus vai te dar situações desafiadoras para que você exerça a sua coragem, né? Então, essas são só alguns spoiler, Aham. né? Do que a gente fala em oração. Mas, assim, é necessário, sim, uma estratégia de oração. Para oração pela família, pelo marido, pelos filhos, né? É necessário um quarto de guerra. É. É necessário um lugar específico. E na mentoria Quarto de Guerra, a gente aborda assim todas as áreas da vida. Vamos abordar desde da infância, vamos abordar o perdão, vamos abordar Uhum. casamento, filhos, negócios, como encaixar isso no nosso dia a dia, né? Como Uhum. encaixar esses momentos de oração, como estar em oração. Ah, eu não tenho tempo. Será que você não tem tempo ou será que você não tem prioridade? Porque Exato. prioridade e tempo são duas coisas bem Bem diferentes. diferentes, né? Então, muitas das vezes a gente se perde pelas vozes, olhando na internet, buscando coisas, se comparando Uhum. e esquecendo de que tudo que a gente precisa é na oração. É. Porque a oração, ela nos fortalece. A oração na nossa vida pessoal, profissional, ela é o nosso alimento. Quem tem uma vida de oração, a gente consegue identificar quem tem uma vida de oração estratégica, principalmente, né? Porque ela não é vítima. Exato. Quem tem uma vida de oração ativa, ela não é vítima. Porque ela sabe que ela tem um joelho dobrado e a partir daquele momento, quem luta por ela é o Todo-Poderoso, né? Exatamente. E ela não vai Ela pelas sabe circunstâncias mais, não se isso. move por aquilo, Uhum. né? Ela sabe que as dificuldades da vida são para alavancar.
para subir um nível maior, Isso. né? E eu sou prova viva disso, assim, porque eu conheci a mentoria Quarto de Guerra num momento muito difícil da minha vida. Foi um momento em que Deus realmente fez um reviravolta, assim, sabe? Uhum, Mudou o eixo da minha vida e eu me senti sozinha, eu me senti desamparada. E uhum. foi ali que eu falei, Deus, o que está acontecendo? Né? E todas as promessas, e todas as perspectivas, e tudo que eu tinha. E agora, né? O que vai acontecer comigo? E daí foi ali que eu peguei um livro, né? Comecei a ler aquele livro e entrei no instituto e comecei a buscar e comecei a fazer a mentoria Quarto de Guerra. Eu me emociono em falar nisso porque foi um trabalhar muito lindo de Deus na minha vida. E era uma coisa muito particular, ninguém sabia. Era Uhum, só é eu e só ele. Deus. Nem o meu marido sabia que eu estava fazendo aquilo. Mas era o meu momento que eu me trancava, só eu e Deus, e eu fiz a mentoria. Eu digo assim que eu agradeço imensamente as minhas mentoras, né? Não conheço elas, né? Por isso que eu amo o digital, né? Não É, conheço elas, mas elas foram um amparo na minha vida. E dali elas falaram assim: Carmen, se inscreve, faz. Então eu fiz. Ministrei para o Instituto algumas mentorias para poder adquirir também o certificado como sim, mentora e estar sim. hoje, né? E foi transformador. Então, assim, ó, todas as mentorias, tanto a Quarto de Guerra como a Resgatando a Identidade, foi um impacto primeiro na minha vida, É. né? Primeiro ele faz na gente, né? Primeiro na Depois a gente, gente consegue transbordar. depois através da gente, É né? depois através da gente. E é legal que quando você fala sobre esse poder da oração, a gente às vezes pensa que se a gente orar, a gente vai conseguir mudar a vontade de Deus. Tem pessoas que acham que não, eu vou orar para que Deus faça isso que eu estou querendo, para que eu mude o coração de Deus. Não. Quando você ora, você não muda o coração de Deus, ele muda o seu coração. Uhum. Ele te alinha com a vontade dele. Como eu falei antes, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, quando a gente consegue estar alinhada com a vontade de Deus, é só vantagem. É só coisa boa, porque não tem como dar errado, porque é a vontade de quem é perfeito, de quem não falha, né. Então é Isso. isso, gostaria de Na verdade, pode finalizar. até aquele que ele tenta te frustrar, ele te alavanca, né? Contribui para o bem, né. Contribui para o bem. Porque quando a gente está com o nosso propósito alinhado em Deus, firmado em Deus, até as coisas que você imagina que é ruim para você, que você diz, ai Senhor, me livra, né? Meu Deus, e agora? Aquilo é um impulso de Deus na tua vida. É, Né? exatamente. Então, e eu sou prova viva disso, sabe, já que os meus olhos brilham quando eu falo nisso, porque Deus ele tem assim planos muito maiores do que o que a gente imagina, Uhum. né? Eu falo que as minhas orações de menina, eu tenho um caderninho de oração bem antiguinho lá, guardado, e eu costumava escrever, né? Hoje ainda gosto muito de Eu escrever, também né? gosto. E aquelas orações de meninas elas eram tão pequenininhas que Deus já realizou todas e E muito muito além, mais. É, né. a gente não tem Então essa capacidade, né, a não, nossa mente não acompanha a grandiosidade do que ele tem pra isso gente. mesmo. E eu digo assim que eu acho que as minhas perspectivas eram tão pequenas, que até na semana passada, alguém me perguntou assim: "Qual é o teu sonho?". Eu fiquei parada, assim, por um instante, porque eu falei assim: "Meu Deus, eu já sou tão realizada, que é tão injusto eu dizer assim: 'Ah, mas eu tenho um sonho tão grande'", sabe. Eu Eu acho que eu sei. tenho um Deus tão grande, que já fez tão além do que eu imagino. Que é difícil de mensurar um sonho que Como é bom quando a gente é, entende isso, entende quem é o nosso pai, entende quem realiza os nossos sonhos, né, e a gente começa a ver que nada é grande demais pra ele, né, pra ele nada. nada é impossível. Nós somos improváveis, né, nós não somos nada sem ele. Ele que nos capacita e faz com que a gente viva esses sonhos e nos cura. Então, assim, é muito incrível, muito legal o teu testemunho. Um pouquinho só, né, Só um com certeza, pouquinho. né. A gente vai ter mais tempo aí para conversar depois, lá no evento também. Quero te agradecer pela tua participação, te agradecer mais uma vez por estar dando esse voto de confiança no Mulheres UOL, por estar fazendo parte do nosso movimento. Te vejo lá em julho, espero ver você também que está nos assistindo, que você esteja com a gente, serão 2 dias transformadores, que a gente vai trabalhar sim o pilar de Deus, a gente vai trabalhar porque é um princípio da nossa comunidade, então a gente trabalha Deus, mente, corpo e negócios. Então a gente vai ter muito aprendizado e também muita prática. Inclusive, vai estar rolando podcast durante o evento, sabia? Ai, que legal. Sim, todas as participantes, qualquer ingresso, vai ter a oportunidade de estar sendo uma host ou uma entrevistada e vice-versa, os dois. Vai poder fazer aí esses dois papéis. Então, gente, vai ser incrível. Te agradeço mais uma vez. Quero que você deixe uma última mensagem rapidinho para quem está assistindo. Quer deixar aí a tua mensagem final, sabe? Uhum. Então, fica à vontade. Quero dizer
que você pode, você deve ser a protagonista da sua vida. Então não perca a oportunidade de se conectar com mulheres com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo de vida, com princípios, né, de acordo com o teu. Não perca a oportunidade, seja protagonista da tua história. Não aguarde, não deixe a oportunidade passar. Não existe um momento perfeito. O momento perfeito é o hoje, é o agora. O amanhã não nos pertence, né? Então faça hoje o que tem que fazer, toma atitude, dê o primeiro passo e o Senhor vai estar te direcionando para os próximos passos, eu tenho certeza. Uhul, é isso aí. Muito obrigada De e nada. espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse episódio com o máximo de mulheres que você conhece. Já convida para estar no evento com a gente também. Pode conhecer também a Carmen Claro. pessoalmente, tá lá falando com ela, conhecendo o livro dela. E, gente, fica aqui o nosso convite pro evento. Assista aí os outros episódios aqui, que a gente tem vários episódios com conteúdos preciosos para vocês. Nos acompanhe no Instagram, @mulheresuou, agora com 2 Ws no final. E como é que é o teu arroba? Carmen R. Duarte. Carmen R. Duarte. Então, acompanha a gente lá e até o próximo episódio do Mulheres UOL.